Sejam bem-vindos a mais um capítulo do Na Estrada. Hoje um pouquinho mais cedo, realmente, porque vamos ver se a internet ajuda a gente hoje. Vamos ver se a internet ajuda a gente, porque geralmente a gente faz o Na Estrada 17 horas, mas esses dias, meu irmão, a internet daqui da região tá parecendo nem sei o quê. Galera tá entrando aí. Vou aqui, tô aqui no início testando um negócio aqui no computador pra ver se o negócio vai ficando mais paramentado, entendeu? Aqui, tô entrando aqui na live, eu mesmo entrando na minha própria live pra ver se o negócio anda aqui um pouquinho. Hoje, a live é especial com meu amigo Jorge Nolasco. Como vocês sabem, eu não apresento convidado, deixo pro convidado mesmo se apresentar. Ó, pra quem não viu os outros capítulos do Na Estrada, nós já tivemos 4 capítulos, certo? Um foi com o Rodrigo Arantes, do A Jogada. Ele falou sobre gestão financeira e sobre gamificação dentro da gestão financeira aqui. O segundo capítulo foi com o Rony Fagundes, do A Mesa e o Trono. A gente falou sobre o Sinédrio, sobre o projeto maravilhoso que ele faz com jogos de tabuleiro nas igrejas e para as famílias. O terceiro episódio foi com a Ione Ramos. O quarto capítulo e o que foi na semana passada foi com o meu amigo Fernando Didier. Ele que trabalha no SESI, trabalha com jogos, é diretor de esportes lá, trabalha com robótica educacional e está desenvolvendo agora também uma empresa sobre jogos, a empresa chamada Criação, sobre jogos e criatividade. O episódio passado ficou sensacional. Hoje a live é especialíssima porque a gente vai falar, além de outras coisas, sobre o tema da live, inclusive, que é jogos e gamificação no ensino superior. A gente vai falar também sobre um negócio especial, então fica até o final da live, porque a gente não vai falar sobre isso agora, a gente vai falar sobre só no meio pro final da live, sobre o primeiro seminário online de jogos e gamificação, que vai acontecer gratuitamente dos dias 16 a 20 de junho. Jorge, seja muito bem-vindo! Bem, vocês estão me ouvindo? Vocês acham? Gente, se o som estiver ok, dá um joinha aí pra gente. Só pra Se por acaso vocês me verem eu olhando aqui pro lado, é porque eu tô acompanhando os comentários pelo computador. Tô ficando chique agora. Só me fala se tá tudo ok pra eu poder me apresentar. Isso. Tá tudo ok, Galera ótimo. Tá dando joinha aí, tá tudo ok. Tudo ok já, todo mundo tá ouvindo. Mas meu nome é Jorge, eu tenho um podcast na área de jogos, que é o Games em Ação. É um podcast gigantesco, né? Ainda não é tão grande como o Nordcast, mas já está crescendo bastante. A gente já bateu a meta de 2.300 plays, que são pessoas que já ouviram nosso podcast, nossos conteúdos. A gente tem cerca de 32 episódios e vai lançar o 33º na próxima semana. E a gente já tem uma boa audiência quando aqui no Brasil, como fora do Brasil, porque já ouvido em outros países. Então isso é muito importante para mim e gratificante. Além disso, eu sou monitor de oficinas lúdicas. Eu participo como monitor e em treinamento, aprendendo sobre todos os jogos que eles têm no acervo deles. Também sou empreendedor na Necto Gamificações, que eu crio jogos para a área superior. Jogos de gamificação para a área de ensino superior. Todos os cursos, no modo geral, incríveis nessa modalidade de criar jogos e gamificações para suas aulas em sala de aula, em universidades diversas, principalmente aqui em Salvador, mas os locais também. E também sou idealizador do Seminário Online de Jogos. Primeiro Seminário Online de Jogos e Gamificação, que eu sei esse ano, como a Laísa falou, a gente fala um pouco mais na frente sobre ele. Isso aí, ou seja, é um rapaz multitarefas. Eu até perdi a conta da quantidade de coisa que eles falou aí. Eu nem tenho mais coisas que posso colocar. É igual a Silvane que vai estar com a gente aqui próximo sábado. Ela fala assim: eu posso falar para você o que eu estou fazendo na semana. Aí, o resto eu vou passar o dia inteiro falando coisa aqui que eu estou fazendo. Jorge,
Você entrou esse ano como monitor do Oficinas Lúdicas com um trabalho maravilhoso. Inclusive, já tinha tempo que a gente estava, né, conversando sobre você participar de oficinas e tal. E a gente vai falar sobre um tema hoje que, inclusive, era um gap que a gente tinha dentro do Oficinas Lúdicas, que é os jogos e a gamificação no ensino superior. Né? E muito se fala hoje sobre jogos, sobre o uso de jogos e a criação de jogos para a educação básica, principalmente educação infantil. Poucas pessoas ainda, hoje as escolas estão abrindo os olhos, não só as escolas, mas o ambiente de aprendizado de forma geral, inclusive os pais, estão abrindo os olhos também para essa parte de jogos no fundamental e no ensino médio, inclusive. E a gente também vê muito sobre gamificação, principalmente, né, sobre processos gamificados e criação de jogos empresariais, os serious games, né, que a gente chama. Mas ainda é muito incipiente a questão dos jogos dentro do ensino superior, dentro de universidades, dentro de faculdades. Fala um pouquinho para a gente como é que tem sido esse processo, né? E agora, entrando nas oficinas lúdicas, a gente tem estudado mais sobre isso, porque eu, inclusive, não tinha tanto conhecimento assim sobre essa área, sobre esse público-alvo, e eu tinha essa curiosidade de saber como trabalhar com o jogo dentro de uma universidade, como lidar com essa parte lúdica dentro de um ambiente que o pessoal está preocupado com o mercado de trabalho, com o aperfeiçoamento dentro da sua área específica. Como é que você vê isso e como é que tem sido a aceitação dos projetos que você já tem feito nessa área, né? Conta um pouquinho para a gente aí. Primeiramente, eu preciso entender que sim, a aceitação do pessoal está sendo muito boa, porém tem barreiras que precisam ser quebradas ao longo do processo. Quanto uma barreira de que o jogo não é só brincadeira, essa é a primeira barreira que tem que ser quebrada, que muitos professores ainda têm essa barreira normal, acontece, que jogo é só brincadeira, jogo não se ensina nada ainda. Ainda tem essa barreira no ensino, principalmente no ensino superior. E também a questão de jogo por jogo ser algo divertido e se não comentar como brincadeira e não levar tanto a sério. E por não ser levado tanto a sério, isso acontece que diversos professores têm medo de usar em sala de aula. E também por não saberem como utilizar. Não conhecerem o processo de utilizar em sala de aula e ver poucas pessoas utilizando, porque ainda é pouco ainda utilizado ainda. Apesar de fora sala de aula em treinamento ser muito utilizado, em treinamentos de RH, de vendas, de marketing, diversas outras áreas muito utilizadas, em sala de aula muito pouco. Sim. Então, logo no início, foi mais um desafio de entender como fazer as pessoas entenderem qual é o poder deles, como eles podem transformar as pessoas. E principalmente, o jogo é uma ferramenta, ele precisa ser mediado. Ele precisa ter um início que vai ser treinado, vai ser preparado, que é assim que a gente faz, eu medio com os professores que eu estou orientando nos jogos, que a gente está usando jogos em quarentena. Precisa ter um momento de preparação, de treinamento. Eles jogam um jogo experimental antes do jogo ou gamificação que foi criado para eles. Então eles treinam a habilidade de jogos em sala de aula. Depois vem o jogo em si. E pro final, sempre no final, se tem um jogo nessa aula, no final tem um debate. Tem um momento de debate, um momento nessa aula ou na aula seguinte. Um momento de debate, um momento de reflexão. De tirar tudo da experiência e colocar em algo literal, ou um relatório, ou uma apresentação, ou um vídeo aula, que agora está usando muito a vídeo aula por causa da questão da quarentena, mas tem que se tornar algo visível que todo mundo entenda e todo mundo possa utilizar em outros meios. Isso é uma coisa muito importante. O jogo é uma ferramenta que vai ser usada essa de aula como um impulsionamento para desenvolver todos os alunos. Mas ele sozinho não vale ainda. Exatamente. E ele sem uma preparação inicial e sem uma finalização com o debate, ele não é suficiente. É uma coisa que a gente por muito tempo quebrou a cabeça com isso e tem muita discussão hoje ainda sobre isso no meio, principalmente entre os professores. O jogo ensina. O jogo ele é uma ferramenta que ele por si só ensina. Antigamente eu dizia que sim.
né, alguns anos atrás, eu falava, não, o jogo, pelo jogo, você pega ali o jogo, joga o jogo, se você der um jogo para alguém, ela vai aprender alguma coisa. Sim, ela vai Pode aprender uma... sim, pode aprender, Pode. mas não vai alcançar um objetivo, É né? exatamente Se isso. você tem, então hoje o que a gente fala é que nós trabalhamos a ludificação, né, a gamificação e o jogo dentro de uma sala de aula, dentro de um ambiente familiar, dentro do processo de aprendizagem, mas o centro não é o jogo, o centro é a mediação. O centro Exatamente. é como o professor, o pai ou o facilitador, que seja que esteja mediando aquilo, como que ele vai tirar daquele jogo ou tirar daquele processo as habilidades, as competências, os conhecimentos que vão ser passados, o objetivo que ele quer atingir. Né? Como é que é isso dentro especificamente da faculdade? Você trabalha com os professores, você trabalha diretamente com os alunos, ou você capacita os professores para isso? Como é que funciona? Eu vou voltar um pouquinho, só um pouquinho na minha história, Volte. para explicar algumas coisas que é importante. Quando eu entrei nos jogos, eu entrei com o Sports Game, que é um jogo corporativo, um serious game. Com o Sports Game, eu facilitei na área de TI, na área de ações nacionais, na área de negócio, na área de gestão, na área de marketing, na área de gestão de pessoas, na área de logística, na área na área de jogos de tabuleiros também, lá na UFBA. Então, eu tinha uma gama de diferentes perfis de sala de aula. E, principalmente, uma coisa que eu percebi. O aluno no atual, ele precisa de não uma nova forma de aprender. Ele Sim. mudou e aí a educação precisa se atualizar para essa nova forma de aprendizado. Mas, porém, ainda precisa dar um momento de teórico, um momento mais denso, que só o jogo não é somente usar o jogo, usar diversos outros recursos lúdicos, como podcast, gamificação, jogo, mesmo música e diversos outros recursos lúdicos. É muito importante para a sala de aula que o aluno se modernizou. O aluno não é mais aquele aluno que aprende e quer daquela mesma forma o aprendizado de forma expositiva. Ele sim quer um aprendizado com significado, que ele entenda o aprendizado, que ele possa passar para os outros e ensinar os outros esse mesmo aprendizado. Ele quer, e principalmente o que é necessário para a nossa vida, que a gente está em multitarefas cada vez mais, e a tendência é cada vez mais ser multitarefas, e surgirem profissões que eu nem mesmo vou saber o que vai existir ainda, nem a Laís vai saber o que vai existir, desde Sua profissão pode não ter sido 2010 inventada surgiram uma ainda. cerca de... Mas desde 2010 é uma avaliação por baixo, porque surgiram mais de 5 mil novas profissões. 5 mil profissões. Sim. Só na área de dados só na área de dados tem uns 500 dados mesmo, que é cientista de dados, a parte de gerenciamento de dados, gerenciamento de dados para precisa se modernizar também a forma da forma de sala de aula entender. Então, o professor precisa passar primeiro por essa orientação. Então, a gente trabalha primeiro com orientação com professores, para depois passar para os alunos. O professor precisa entender isso, e depois os alunos entendem com mais facilidade. Então, a gente treina primeiro os professores, o principal locutor da informação. Então, ele que é o principal. Depois, os professores, ele passa isso para os alunos. Então, como eu vou apresentar não vou falar sobre tudo sobre o jogo, mas vou apresentar o que eu posso apresentar desse joguinho. Que foi um jogo que vou mostrar aqui. Não vou mostrar todas as cartas, nem conto dele, porque é questão que foi criado por um professor específico. Mas eu vou mostrar o visual dele por enquanto. Se você consegue ver. Umas cartinhas aqui. O Instagram tinha que criar um mecanismo de botar os comentários na cara do âncora e não no rosto do convidado. Mas pode mostrar aí, desse lado. Do outro, aí tá ótimo. Aqui são algumas cartas que eu criei. Eu criei para um professor no ano passado. Sim. Ele me chamou para poder reorganizar. Ele queria que tivesse mais prática a aula dele. É uma aula de logística. E é uma aula totalmente prática. Os alunos que já estão finalizando o curso em si,
que tem média de 3 a 2 anos. E ele me chamou para fazer uma vivência prática do que é a área de logística em si. Não somente a área de logística, mas os alunos seriam donos de empresa e resolveriam problemas reais da área dele, mas também de outras áreas que eles precisariam resolver, como área de gestão, área de financeira, área de financeira, gestão, marketing, também um pouquinho de TI, que eles entenderam totalmente cada vez mais de TI. Então, a gente criou desafios diversos. Um exemplo aqui mais simples foi um acidente com cargas. Isso aí posso falar, acidente com cargas, ou foi uma greve dos caminhoneiros. Isso é muito possível acontecer e foi um dos casos que a gente ia simular um grupo como resolver. Eles eram donos de uma empresa, eles são donos de uma empresa e eles iam simular uma solução real e apresentar para a sala de aula, ou em PowerPoint, ou através de um relatório, ou através de uma planilha, de como eles conseguiriam resolver uma greve. E aí aconteciam coisas durante essa greve, para aprofundar o nível dessa greve. E além dessa greve, tinha desafios que eram mais difíceis, mas tinha desafios meio mais fáceis. Que eram os desafios que a gente colocou no início, para eles entenderem como, assim, como funciona o jogo em si. Isso, é. Bora eu explicar mais ou menos como o jogo. Eu não vou poder dizer tudo, mas eu vou explicar mais ou menos como desse jogo. Tem cartas com desafios. Na verdade, tem 53 desafios. De diversas áreas, mas principalmente a área de logística. Mas tem área de marketing, vendas, todas essas áreas que são correlatas à área de logística. Os desafios mais fáceis, mais simples, de gestão financeira, de uma empresa, que eles têm que saber, não é algo que eles têm que buscar fora, já tinha conhecimento no know-how deles, porque já tinha matéria sobre esses assuntos. Então não foi algo que eles já precisar sobre isso, vem logo no início. São os primeiros desafios. Esses são níveis mais fáceis, e ao caminhar a gente percebe se os alunos estão avançando. Se os alunos estão conseguindo entregar com engajamento, e eles são, principalmente em grupos, que eles são divididos em grupos, eles são mesmo se interagindo e proporcionando bons resultados de resoluções rápidas e precisas. E a gente avalia através de um processo que eles ganham de pontos. E esse sistema de feedback, eu ia perguntar, como é que você avalia isso? Que eles estão realmente rendendo esse feedback seu para eles e o feedback deles para você? O professor avalia isso. Eles têm 5 critérios que são avaliados antes do jogo. São 5 critérios de qualidade, de criatividade, estratégia e como foi criado, como o processo em si. São, além de criatividade, uma inovação, que ele colocou como exigência, a estratégia em si, como é feita a solução, a apresentação do processo em si, a qualidade do processo, e aí tem uma outra variação que é do próprio professor, que aí eu não posso falar aqui à frente, mas são 5 critérios que ele prepara. Ele tem um sistema de pontos, mas tem feedback a cada entrega do professor. Então, hoje eu entrego uma entrega, o professor vê essa entrega, ele analisa e entrega o feedback, sem dar nenhum sistema de ponto, nenhuma avaliação, nenhuma nota sobre isso. É o sistema de ponto que acontece. Então, ele é avaliado através do sistema de pontos. Não existe uma nota que vai dar, ele nota isso, vai definir. Não. Ele vai evoluindo aos poucos, e isso vai definir a nota nele no final do processo. Ele faz 14 desafios, porque tomou o semestre inteiro esse jogo. São 14 desafios no total. Normalmente 14 desafios que são divididos em 2 partes. Então, alguns nesse ano vai ser menos desafios. Por causa do momento de quarentena, vai ser somente 9 desafios. Mas você está conseguindo fazer isso mesmo nessa época, né? Exatamente. De forma online. Do professor. Isso. A gente sorteia. Então, amanhã é o de sorteio. Eles sorteiam uma carta. E aí já estão no nível médio. Então, eles já estão no nível bastante avançado. Então, eles sorteiam uma carta que pode ter desafios ou da área deles ou da área de outras áreas. Eles não sabem que qual desafio vem. Eles são sorteio. Quando que sorteio, a gente manda para o WhatsApp. Primeira coisa que faz.
Eu boto o desafio no drive deles, que eles têm um drive específico para entregar, na parte específica. Como que eles recebem, eu já aviso eles notificando no WhatsApp. Como eles notificam, eles começam a ler o desafio e começam a fazer. E tem um momento, no mesmo dia, com o professor para gerar dúvidas. Que é um momento online, que da própria universidade ele disponibiliza espaço online com o professor, um vídeo aula. E o professor tira todas as dúvidas sobre o desafio, como está esse processo, como está indo, todas as dúvidas ele tira. Na outra semana, ele também tem uma videoaula para tirar dúvidas. Uhum. E na terceira semana, ele entrega esse desafio. Esse desafio atualmente está sendo entregado em PDF pelo Drive, mas também está sendo postado no sistema da própria universidade para conferir com a universidade, está tudo certinho com a universidade, está tudo organizado com os critérios da universidade. Então, eles postam no Drive, o professor avalia e entrega o feedback no próprio Drive, porém, se entregar todos eles no sistema online da universidade. Uhum. Essa que rola atualmente em quarentena. Dá para fazer, né? Isso é muito. Você consegue perceber dentro desse processo bem a união do jogo, né? Do processo gamificado com a aprendizagem baseada em problemas, né? A aprendizagem baseada em projetos, em problemas que tem muito a ver com o que o Melo falou aqui, né? Que os jogos empresariais, e você também é da área empresarial, corporativa, você pode falar sobre isso, que tem muito a ver com o que acontece no ensino superior também e o que tem que acontecer no ensino básico também. Porque quando você trabalha com o jogo, você não está preocupado em passar o conhecimento. O conhecimento é passado, você aprende conhecimentos, currículo escolar, a disciplina, que eu odeio esse nome, mas enfim. Você consegue passar sim, mas é muito mais focado em habilidade, em você como indivíduo, em você como pessoa criativa, trabalhando para realizar. É algo ativo, não é algo passivo. Você não está ali recebendo aquele conhecimento. Você está ativando habilidades, aprimorando habilidades e competências para realizar algo, para resolver problemas, né? É exatamente isso que acontece. Como é que você pegou esse link aí do corporativo também, que você até falou, né, sobre você começou com o empreendedor, né, com o jogo corporativo e passou para o ensino superior também. Como é esse link aí que você faz? O jogo tem exatamente essa intenção. Ele quer mostrar habilidades práticas, habilidades necessárias que eles vão usar na vida real. O jogo é uma simulação, é uma total simulação. Claro que nesse momento de quarentena ele tem alguns ajustes de menor interação, óbvio. Algumas cartas que a gente tinha pré-entendido de fazer com que os grupos conversassem entre si e trocassem conversas, materiais, fizessem trocas entre eles, não sendo tão frequente, porque por causa da quarentena isso impede bastante, porque nem todo mundo tem acesso à internet. Nem todo mundo tem acesso, está no momento das dúvidas. Nas dúvidas principal, uma pessoa da equipe tem que estar lá. É isso que o professor exige. E essa pessoa passe a informação para os outros. Sim. Pelo menos uma. Se tiver mais de uma, melhor. Mas o professor não exige, nesse momento, nenhum momento, que esteja mais de uma pessoa do grupo. Ele passa e a única coisa que ele exige é que todos, de alguma forma, entreguem um sistema na universidade para ele ter algo que comprove que eles estão entregando para a universidade. É uma coisa que ele exige nesse momento de quarentena. Tirando o momento de quarentena, ele exige todo o processo normal. Ele exige interação entre as equipes. E no passado, diversas interações entre as equipes se juntar. Eu não posso comentar isso, mas ele teve que trocar ali pessoas da equipe. Pessoa dessa equipe foi para outra equipe. Pessoa dessa equipe foi para essa equipe. Dessa troca de equipes, também tem troca de líderes também esse processo. Então, a maior importância desse processo em si era gerar habilidades. E sim, para esse momento, para essa aula, é ótimo porque é uma aula prática, mas para uma outra aula, que eu já utilizei em outras aulas, jogos específicos, eu vou dar um exemplo na área de TI, o professor da área de TI queria ensinar como automação de processos. Então, ele usou o Xbox Game, que é um jogo que eu posso mostrar aqui. Esse jogo aqui é gigantesco. Ele me cobre inteiro.
Eu não vou Muito poder legal abrir todo, ele. porque é gigantesco. É um jogo que foi baseado Mas num livro e que tem princípios de negócios dentro dele, né? ele tem princípios de negócio. Por sinal, o livro dele está gratuito atualmente. Pode Ó, não baixar, pode ir sabia. lá, pode estar gratuito. Esse livro custou R$ 60. Ou com qualquer um dos vendedores, qualquer uma das pessoas que mesmo são exploradores da rede, mas somente está gratuito em e-book. Pode ir Onde é lá, que o pessoal encontra? No Instagram do Explorer do Game? Explorers Games. Ok. Ah, você vai no Instagram, lá no link da bio, tem lá para baixar. Foi a última publicação foi a última publicação do Explorers Games, tá? Uhum. E esse você pode baixar totalmente gratuito. Lá, eles são baseados em 10 âncoras, o jogo também é baseado em 10 âncoras, que as empresas têm, que dificultam o processo de toda a caminhada das empresas em si. Então, assim, são baseados em 10 âncoras. Uma dessas âncoras é processos rígidos. E o professor queria ensinar como automatizar processos e tornar processos rígidos mais ágeis. Era uma aula de TI, totalmente de TI, de automação de processos, que ele ensina como robotizar processos, como fazer processos de business analytics, análise de dados em si, análise de negócio em si, como automatizar todos os processos para ser mais rápido, mais precisos. Ele fez uma introdução, uma aula inteira de introdução. Na segunda aula, ele botou 3 mesas de tabuleiro, colocou grupos de mesas de 7 pessoas, 7, 6 pessoas. Depois ele jogou o jogo inteiro. E na outra aula, na terceira aula, ele explicou toda a temática. Qual era o principal objetivo do jogo? Era mostrar as transformações que estavam acontecendo nas empresas. Que esse é O o objetivo do Marcelo jogo. está perguntando quanto tempo eles demoram para resolver Os desafios os desafios. Eu acho que é os desafios. No ano passado, sem quarentena, eles demoravam uma semana e meia. Esse ano, com quarentena, eles demoram em média 2 semanas. Ah, A gente está sendo muito flexível, mas em média 2 semanas que eles estão demorando com quarentena. A gente manda um desafio e tem 2 semanas e eles entregam esses desafios vai entregar, mesmo se for os mais difíceis, eles conseguem entregar em 2 semanas, sem tanta dificuldade. sim. E aí você estava Basicamente falando isso. do Explorer Game, Isso. me veio na mente agora alguns professores, principalmente de biologia, tem muito professor de biologia e dessa área de saúde, talvez porque eu seja da área de saúde, que me procuram para saber assim como eles inserem isso dentro da faculdade, da aula deles. Você falou do Explorer Game, para a área de administração é muito fácil pensar em como inserir um jogo desse. Mas em outras áreas, o que você tem visto de maior aceitação e de desafios nessas áreas menos voltadas para negócios, para empreendedorismo? Você tem alguma experiência com isso? Ou tem visto em algum lugar? Primeiramente, E como fazer, né? ainda é mais difícil ainda. Eu vejo cada vez mais áreas que lidam com muita gestão de pessoas. Então, áreas que lidam totalmente com mesmo adquirir isolamento. Qual o link do livro para baixar gratuitamente? O link eu não tenho aqui agora. Eu posso precisar, mas está na bio do Explorers Games. Explorers Games. Tá na bio lá gratuitamente. É um livro de mais 120, 130 páginas, se não me engano. Eu tenho até o livro aqui. Posso até mostrar o livro. Peraí. É esse livro aqui. Vocês estão de cabeça baixa, né? Eu acho. Cabeça baixa. Não vai estar Tá de cabeça para baixo. É esse livro aqui com essa imagem. Tá de cabeça baixa, mas essa imagem que tá no livro. Ele tá totalmente gratuito, o e-book dele. No link da bio do Explorers Game. Totalmente gratuito. O jogo foi inspirado por esse livro. Games.
Foi inspirado nesse filme, que é Exploradores de um Mundo de Transformação. Porém, tem muito mais conteúdos do que esse livro. O Explorers Game é o livro em si, que inspirou o jogo. Isso é gratuito no site www.explorersgame.com.br. Pode ir lá no site oficial, lá você conhece o jogo, a parte das cartas, e lá você pode baixar o livro em book. Totalmente gratuito. O livro que inspirou o jogo que eu mostrei e que é baseado em 10 anos para negócios. E ela tá falando sobre a questão da área de saúde. Só vou retomando essa pergunta. Bem rapidinho mesmo. Para que a gente tenha muita conversa para falar ainda. Tem. O seminário vem aí. Exatamente esse aí. Para a área de saúde, eu estou vendo muito pouco ainda isso eu vejo. Para a área de gestão de pessoas é muito fácil, muito prático, porque já está em contato com habilidades, esses jogos está mais vível isso, mas na área de saúde está acontecendo cada vez menos. Mas pode ser já diversos jogos. Um dos mais fáceis de ser utilizados pela própria temática, sim, é o Pandemic. É um dos mais fáceis por ser... É o mais fácil... Tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, inclusive. É mais fácil por ser utilizado, mas não é o único que pode ser utilizado. É bem importante salientar isso. Sim. É o mais fácil que pode jogar e aprender como utilizar jogos, entender como eles podem ser utilizados e ler o manual todo dele. Primeira coisa lá, jogar. Segunda coisa, ler o manual todo. E aí depois você leva para a aula. E você leva a aula com mediação, com um propósito específico. Tem um objetivo específico. Pandemic, não sei se vocês sabem, é um jogo que simula a nossa situação atual, uma simulação, mas é um jogo, mas simula um pouquinho a nossa vivência atual de quarentena, de pandemia. Ele tem 4 doenças muito que infectam várias cidades, e uma das formas de se vencer é achar a cura das 4 doenças. Uma delas tem 3 formas de vencer, se não me engano, são 3 formas de vencer, se não me engano. Pode me confirmar, Laísa. É uma forma de vencer, 3 formas de perder. Mas também tem a forma de, caso muito difícil, se você conseguir dizimar toda a doença, todo o território, aí você não consegue ganhar. É um jogo cooperativo, não precisa ser um jogo cooperativo. Não. Não precisa a gente gosta muito de trabalhar com o jogo cooperativo porque envolve essa questão do trabalho da liderança, do trabalho em equipe, envolve essas habilidades que a gente não consegue trabalhar tanto em um jogo competitivo. Mas não precisa necessariamente ser um jogo cooperativo, não. Inclusive, tem habilidades que são trabalhadas em jogos competitivos que são muito mais evidentes do que dentro do cooperativo. Né? Então, o Pandemic é ótimo nesse cenário. O principal motivo dele é se evitar surtos que aconteçam. Como a gente está evitando agora na quarentena. A gente evita um surto que aconteça e está tentando evitar cada vez mais surtos que aconteçam quando a gente fica em casa, em quarentena. O principal motivo da gente ficar em quarentena é evitar surtos no sistema de saúde, e no jogo a gente simula isso. Sim. O principal motivo no jogo, a ciência, para a área de saúde em si, é você evitar surtos, e isso funciona bastante. Simula a experiência. É o jogo mais fácil? Sim. Pode usar outros jogos? Sim, pode. Mas precisa ver qual o objetivo ser alcançado, e precisa entender que isso é um jogo. Sim, é uma simulação. Sim, você aprende muita coisa da vida real, sim, mas é um jogo. Isso é muito importante. Isso nem tudo vai caber para a vida real, e você tem que ensinar a adaptar o conhecimento do jogo para a vida real. Isso. Nem tudo que você vai aplicar, principalmente na área de saúde, que muita gente tem medo disso, pegar um jogo Pandemic e aplicar tudo igual na vida real, vai ser igualzinho. Não dá. Não é bem assim. Não é bem assim que funciona, não. Tem um link direto para essa oferta? Eu acho que lá no Instagram do Explorer deve ter o link direto, né, Jorge? É a terceira postagem
Tem 3 postagens lá. A terceira postagem ele fala sobre o livro em si. Mas E eu posso deve ter falar, um link de perfil lá também. eu posso mandar para você, Luiz Felipe Coimbra Costa. Posso mandar por Isso. direct. Eu decorei esse nome aí. Eu te mando direct Ou após então essa entre em live. contato comigo e aí eu Pronto. pego com o Jorge. E pode entrar em contato comigo via direct. Ou então eu mesmo boto nos stories depois lá o Instagram certinho do Explorers Game para vocês verem lá. Eu prometi pro povo que ia ficar até o final da live, que a gente ia falar sobre o seminário. Que tem uma porrada de gente procurando saber como é que vai ser, como é que não vai ser. Então vamos lá. Primeiro seminário online de jogos e gamificação. Dá as informações principais aí pra gente. O que é, o que vai ser, quem é que vai estar, que dias que vão ser. Fala aí. Vão ser 10 palestras online, totalmente gratuitas, em vídeo em podcast. Esse evento todo está sendo organizado pela Prospecta, Profissional Lúdicas, pelo Editora Clube de Agregação, a L Assessoria. Também está sendo Rodrigo Studios, também é um estúdio de edição, e também diversos outros parceiros que são os palestrantes. Cara, isso é sensacional, porque é bem o que tem lá na descrição do site, né? A gente não pode ficar parado, então nós nos juntamos e juntou mesmo gente de tudo quanto é canto. Tem gente de Manaus, tem o Felipe lá do Ludocracia de Manaus. Tem gente mais de que estados aí? Tem a galera daqui da Bahia, tem pessoal de São Paulo. Tem Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, deixa eu ver, São Paulo, Rio de Janeiro. E tem pessoas que viajaram o mundo inteiro também. Eu não vou entrar em detalhes, mas tem pessoas que já fizeram... O mundo online nos proporciona isso, né, velho? Agregar pessoas juntas para o mesmo propósito. A gente resolveu se unir aí. Não é só a Necto, não é só a Prospecta, não é só a Oficinas Lúdicas que está fazendo. Todo mundo junto, proporcionando conteúdo, né? E aí, 10 palestras. 10 palestras totalmente gratuitas. Pode escrever. Você procurar, primeiramente, o Seminário Online de Jogos, esse é o Instagram, lá vai ter todas as informações, ou o site seminarioonlinejogos.com.br. É o mesmo site, é o mesmo Instagram. Totalmente gratuito, e aí vão ser 10 palestras de diversas áreas diferentes. A gente vai tratar sobre gamificação. Ó, o Felipe aí apareceu aí. Recreação, ele vai ser palestrante. Sobre recreação. A gente vai falar sobre jogos dentro de empresa. A gente vai falar sobre treinamentos com jogos. A gente vai falar sobre jogos em sala de aula. A gente vai falar sobre gamificação em sala de aula também. Gamificação em casa. E vamos ter agora, nesse momento pré-evento, diversas lives. A primeira live já teve na semana passada. Primeira live. Essa aqui é uma live do Oficinas Lúdicas, que ela me convidou. Mas também vai ter diversas lives. A live com o Paulo Emílio, que ele é atual sócio Prospecta. Prospecta já tem 12 anos, 12 empresas, 12 anos. E tem sede em 3 cidades aqui só do Brasil e uma em Portugal. E faz treinamentos com jogos, tem diversos aplicativos gamificados também, e diversas mesmo certificações na área de jogos, e também facilita as pessoas em certificações na área de jogos, na área de treinamentos em empresas gigantescas. E ele está conduzindo alguns bate-papos. Os outros bate-papos vão ser conduzidos por Laís, que vocês já conhecem, que ela vai conduzir alguns bate-papos também mais à frente. E ele conversou na semana passada, no dia 30, com Andressa Pinheiro e João Zagzi. Acho que se eu pronunciar assim. Ela é triunica. Eu nem arrisco pronunciar. É muito complicado. É João e Andressa. Mais fácil. Eles são na triunica. Ele tem 22 anos na empresa dele. De know-how na área de gamificação e jogos para a empresa. Eles têm diversas experiências, diversas empresas gigantescas, como o Banco Brasil, já fiz atendimentos lá, como também no Banco Brasil, diversos cases muito grandes, você pode ir lá conhecer. Também tem books lá. E, por sinal, na última live, a gente vai sortear um e-book. Na última live, quem participou da última live, e que participou mesmo, soube lá como vai participar desse sorteio. E vou já dar um spoilerzinho. Nos próximas lives, vão ter sorteios, coisas desse tipo, e brindes. Sim.
Então Sim. acompanhe as lives. Então teve essa live sobre jogos e criatividade nesse momento de pandemia emocional e quarentena, que eles discutiram o poder deles, qual o papel deles, quando os jogos, quando a criatividade. E a próxima live vai ser no dia 7 de maio, às 17 horas. Vai ser com o Paulo Emílio, no Instagram do Paulo Emílio. E com a Nayara Carine, que eles vão falar como gamificar ser um home office. Então você que está trabalhando em casa, como eu, como Laís, como outras pessoas em quarentena, que estão trabalhando em casa e querem saber como se divertir mais, se Essa aí eu engajar quero ver. e ser produtivo, confere que lá, dia 7, às 17 horas, no Instagram do Paulo Emílio, vai ter essa live com a Nayara. E Totalmente aí, gratuito. E totalmente gratuito. vai ser divulgado depois. Então, tipo assim, vai ser depois da live, vai ficar Uhum. disponibilizado por 24 horas. Então, se não conseguir assistir 17 horas, pode assistir depois. E é muito importante ficar até o final. Quem estiver na live e quem for assistir depois, ficar até o final da live. É muito Ficar até o importante. final, porque tem surpresinhas. Eu não posso falar o quê, mas Não é muito podemos falar o importante. quê? Mas é muito importante ficar até o final. Semana que vem, inclusive, a terceira live, no sábado. Não vai ser na estrada, vou fazer live aqui no mesmo horário, mas não vai ser na estrada. Vai ser uma live especial do Seminário Online, que é com Silvane Neri, minha dupla dinâmica das Oficinas Lúdicas. Então, já sabe que a conversa vai render. Então, fica até o final da live, que semana que vem também tem surpresa. Lá no final. Depois também farei uma live com o Felipe, do Ludocracia BE, que está aqui, ó. Ele entrou aí. Vai ter live com ele também. Então, No total, conteúdo muito bom. esses 7 lives que já estão expostos no site. Lá no site do Seminário Online de Jogos, pode ir lá. E você vai ver as 7 lives que estão já agendadas. A gente pretende Isso. fazer mais lives, sim, do que 7. Mas a gente vai avisando aos poucos. Beleza? Tem Jorge, muita coisa boa pra ir, eu não posso mudar tem tudo. muita coisa boa, eu botei para você Eu não falar, posso. porque vai que eu Literalmente, eu não solto uma posso mudar coisa aí que eu tudo. não poderia falar. Mas tem muita coisa boa pra ir. Então fique atento ao Instagram do Seminário Online de Jogos. E o evento em si vai acontecer do dia 16 ao dia 20 de junho. E Isso. sim, serão 10 palestras sobre diversas áreas diferentes. E sim, profissionais de diversas áreas diferentes vão aprender muito com os profissionais. E São vai ser profissionais um muito seminário gabaritos. gamificado, né? Exatamente. Isso aí eu nem tudo posso falar, mas algumas coisas eu posso falar. Só Cada uma das fases do seminário, então a primeira fase são as lives. Quem concluir as lives, uma parte das lives, vão ganhar 100 pontos. E aí vão ganhar os brindes. E durante as lives vão ter brindes também. Isso. Depois vem a mesa redonda. Na mesa redonda é a segunda fase. Na mesa redonda, no momento que se você assistiu ou a mesa redonda, que a gente vai enviar por e-mail, então somente quem está inscrito vai receber esse e-mail. Então você precisa estar no e-mail, que vai ser compartilhado em ao vivo. A gente vai fazer toda essa mesa redonda. Depois a gente vai transmitir em outras redes, mas quem vai acompanhar ao vivo é quem está inscrito. Isso. Então somente quem está inscrito vai acompanhar ao vivo, com cerca de diversos palestrantes do seminário 5 vão participar. Top. E depois disso vai ter o seminário em si. A cada palestra vão ser 200 pontos. Então, assisti uma palestra hoje, 200 pontos. Assisti uma palestra amanhã, 200 pontos. Assim por diante. Quanto mais pontos você ganhar, quanto mais se engajar, mais brindes você vai ganhar. Isso aí. Pode ser Ione, desconto em cursos, pode ser diversas outras coisas. Como escrever? Você Isso. vai no site Seminário Online de Jogos, Seminário Lá. Online de Jogos. .com.br, e lá Isso. tem um botão que é se inscreva. Nesse botão você aperta, coloca os seus dados, que é nome, sobrenome, e-mail, Instagram, sua profissão, estado e cidade, coloca esses dados e pronto, se inscreveu. Acabou a Ou história. então vai aqui no link do meu perfil, lá também no link do perfil vai ter um botãozinho lá, encaminhando direto para o site, aí você já entra lá e se inscreve. Jorge, o nosso tempo está acabando, senão o Instagram, como eu sempre falo, chuta a gente daqui. Palavras finais, dá um tchau aí pra galera. Eu não sei Fez se as ainda mudanças, foi? foi, talvez, algumas lives estão com mais de 1 hora.
Não sei até Olha. quando, não sei se eles vão em bom de teste, algumas lives vão fazer mais de uma hora e pode ser ela própria, pode ser salvada Uhum. e publicada no GTV e postar no YouTube. Bom saber essa galera da tecnologia, entendeu? Mas ainda estão assim, em forma de testes ainda. Então, não é toda live que vai garantir isso. Aham. Mas como está acabando para garantir, Pagar por via das dúvidas. eu quis agradecer por me convidar, por estar aqui, né, compartilhar todo esse conteúdo. Estou muito feliz de compartilhar isso. É sempre um momento muito gratificante compartilhar isso com todos vocês, com a Laísa. E também é uma parceria gigantesca. Eu adoro aprender com a Laísa sempre, que eu sempre aprendo com ela desde antes de estar na área de jogos, desde antes da minha empresa, eu aprendi com ela. Legal. Um dos primeiros cursos que eu fiz foi da área de jogos, foi com ela e com o Silvan Neri. Sim. Foi lá em 2000 faz tempo já. Foi lá em 2018 já. 2018. Né? Faz já um tempinho já. Mas eu aprendo cada vez mais com ela, com o Silvan Neri e com todo mundo da equipe da Oficina Lúdicas. Tem uma equipe gigantesca lá. Enorme. Todos os dias eu aprendo com eles. Então, acompanho o trabalho deles, acompanho o Instagram deles. Também acompanho a Necto, Gamificações. E também acompanho o cenário online de jogos. E o podcast, né? Não sei se, como é que tá. Games em Ação. Também acompanho lá, que tem, na próxima semana vai ter um novo episódio já. Legal. Próxima quinta-feira vai ter um novo episódio já. Show de bola. Jorge, prazer foi meu. Muito bom estar aqui com você. Eu tinha que fazer essa live com você também para falar sobre o seminário, mas principalmente porque você já está aí na minha estrada há algum tempo e eu também tenho aprendido muito com você. Então, galera, um abraço. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez em mais um capítulo do Na Estrada. Semana que vem temos de novo no mesmo horário. Não vai ser Na Estrada, vai ser especial para o seminário com Silvane Neri, minha dupla dinâmica. Então, fica ligado nas divulgações, entra aqui no feed, que a gente divulga tudo por aqui e nos stories também, beleza? Um abraço, meu povo. Dá tchau aí pro povo, Jorge. Até mais. Fui!